Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. Todas as decisões do STF são históricas, mas a manutenção da censura imposta ao Estado de São Paulo, além de surpreendente e chocante, converte a nossa Suprema Corte na grande referência para justificar a censura judicial. Assim como na ditadura, os militares consideravam-se legitimados a determinar o que poderia ser publicado ou não, agora temos os censores togados, escolhendo a seu bel prazer o que a imprensa pode informar. A grande vitoriosa foi a família do senador José Sarney, cujos negócios foram devassados pela Polícia Federal. O Estadão foi impedido pelo Tribunal de Justiça de Brasília a publicar os relatórios da PF, graças ao voto de um desembargador ligado à família Sarney. Agora, os magistrados do Supremo evitaram contrariar seus colegas do TJ da capital, sem se importar com a confusão que provocaram na cidadania. Se a justiça tornou-se uma corporação profissional, quem será a garantidora do Estado de Direito Democrático? A instância que deveria ser a guardiã das garantias constitucionais, que é o Supremo Tribunal Federal, tem adotado decisões que são prejudiciais à integridade do regime democrático entre nós. O Supremo Tribunal Federal, no caso do Estado de São Paulo, ele deu um aval à censura prévia que é expressamente proibida pela Constituição da República em seu artigo 220, seja sob a forma prévia ou sob qualquer outra forma. A Constituição não admite isso e nós estamos vivendo um momento muito tormentoso do ponto de vista da integridade do Estado Democrático de Direito que a Constituição de 88 instituiu. Se esta é mesmo a era da comunicação, é imperioso comunicá-la. Comunicá-la e discuti-la, sobretudo nos seus aspectos concretos e imediatos. No entanto, os veículos de comunicação são geralmente reservados. Não gostam de se discutir como se os comunicadores tivessem receio dos comunicados. O maior mérito da primeira Conferência Nacional de Comunicação, a CONFECOM, é a sua própria realização. Convocada pelo primeiro setor, o governo, teve entusiástica adesão do terceiro setor, as entidades não governamentais. Mas o segundo setor, a iniciativa privada, inicialmente cauteloso, acabou se afastando definitivamente. Das 7 corporações empresariais da mídia, apenas uma participou do evento. Ponto para ela. Nunca é demais lembrar, porém, que os 3 setores não se importaram muito com o misterioso sumiço do Conselho de Comunicação Social. Previsto na Constituição como órgão auxiliar do Congresso, o Conselho de Comunicação teve curtíssima duração. E como já lembramos inúmeras vezes aqui neste observatório, até hoje ninguém se deu o trabalho de explicar por que razão evaporou-se e foi desativado. A CONFECOM recebeu cerca de 6.200 propostas, a maioria claramente retórica, mas na abertura, ao longo do dia de hoje, nenhuma ONG ou movimento social lembrou-se de protestar contra a decisão do STF que manteve e até legitimou a censura prévia imposta ao Estadão. Esperemos que a omissão seja reparada amanhã ou depois, porque com este renascimento da censura, não adianta discutir a comunicação. De qualquer forma, as propostas geradas pelos diversos órgãos do primeiro setor, devidamente debatidas pelo Legislativo e a sociedade, podem superar as omissões e a obsolescência de uma comunicação concebida antes da era da comunicação. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: a mídia tem conseguido vincular as catástrofes ambientais no Brasil ao processo de mudanças climáticas? Ao todo foram 484 votos.
17% responderam sim e 83% acreditam que não. A pergunta desta semana é: a que atribuir a ausência da maioria das entidades empresariais da Confecom? A falta de disposição dos empresários para debater a mídia ou a reação à partidarização da pauta da conferência? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. A primeira Conferência Nacional de Comunicação, que está debatendo os rumos da mídia brasileira, pretende ser o ponto de partida para mudanças do setor. As propostas têm como objetivo auxiliar o Congresso na elaboração de uma nova legislação. O próprio presidente Lula abriu o debate na Conferência Nacional de Comunicação, em Brasília. A indústria da comunicação sempre trabalhou com um modelo vertical, que podia ser resumido da seguinte forma: alguns poucos escreviam, falavam ou exibiam para muitos, que apenas liam, ouviam ou assistiam. Ou seja, um modelo em que havia, de um lado, um núcleo ativo de produtores e, de outro, uma massa passiva de consumidores. O poder de interferência dos leitores, ouvintes e telespectadores, que era quase nulo no esquema tradicional, deu um salto espetacular com o surgimento e o fortalecimento da internet. Não são pequenas as consequências desse processo, a um só tempo tumultuado e estimulante. Não creio que ele ameaça o jornalismo, ao menos o bom jornalismo. Ao contrário, creio que o bom jornalismo sairá fortalecido dessa prova. Com a participação inclusive de convidados estrangeiros, a Confecom reúne representantes do governo, da sociedade civil e do empresariado. Os eixos que norteiam a conferência são produção de conteúdo, meios de distribuição e cidadania. Hoje, esta televisão digital, conforme estabelecido por Vossa Excelência, gratuita, móvel, aberta, é o exemplo da TV digital que está sendo levada para todos os países do Mercosul. Durante 4 dias, vão ser debatidas as propostas encaminhadas pelas conferências regionais de todo o país. Os principais temas são a criação de mecanismos de fiscalização dos setores de rádio e TV, a proibição de outorgas de rádio e TV para ocupantes de cargos públicos, a descriminalização e a regularização das rádios comunitárias, a criação de canais de TV do Poder Executivo, da Cultura e da Cidadania, o combate ao proselitismo religioso, a reserva de verba publicitária para rádios e TVs comunitárias, pequenos jornais e internet, e a distribuição igual das concessões de rádio e TV com tecnologia digital para os sistemas público, privado e estatal. Existe muita falta de transparência nesse setor de comunicações, em particular um aspecto que deveria ser público e as informações deveriam ser de fácil acesso, que são informações relativas às concessões de rádio e televisão. As emissoras de rádio e de TV são concessões públicas, ou seja, são empresas, mas que exploram um espaço público. Então, eles têm um vínculo com o poder público, por consequência, um vínculo com a sociedade, e, portanto, elas deveriam ser mais transparentes. Agora, não apenas elas deveriam ser mais transparentes, como as informações que estão junto ao Ministério das Comunicações deveria ser mais transparente.